Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um texto que para mim tem sido uma descoberta maravilhosa, que é o Brian McLaren. Brian McLaren escreveu esse livro aqui, chamado de Uma Ortodoxia Generosa, a Igreja em Tempos de Pós-Modernidade. Bem, o subtítulo é extremamente provocativo, né? Esse texto aqui que eu tô, ele é da editora Brasília e foi publicado aqui no Brasil em 2007. Mas o subtítulo diz assim: Por que sou um cristão missional evangélico, pós-protestante, liberal, conservador, místico, poético, bíblico, carismático, contemplativo, fundamentalista, calvinista, anabatista, anglicano, metodista, católico, verde, encarnacional, deprimido, mas esperançoso, emergente e inacabado? Quer dizer, por que ele é tudo isso daqui, né? Ou seja, mais do que não ser, ele se propõe a ser. Bem, eu inicio aí um vídeo, eu gostaria de dizer, sobre o conceito de ortodoxia. Esse é um conceito que é muito delicado, né? Muito complicado. Muitas pessoas utilizam essa ideia. Bem, o próprio livro dele é uma brincadeira com o Chesterton, né? Porque o Chesterton tem um livro falando sobre a ortodoxia, e aqui ele compõe essa ideia de ortodoxia como uma ortodoxia generosa, quer dizer, uma ortodoxia abrangente, uma ortodoxia que abriga mais do que repele. E eu acho que em tempos de radicalização ideológica é fundamental que nós possamos propor o caminho do diálogo, o caminho da conversa, o caminho da escuta, mais do que o caminho do enrijecimento, o caminho da segregação, o caminho da estereotipização, o caminho dessa que não é um caminho, que na verdade é uma barreira, né? Então, propor um caminho ao invés de uma barreira, propor uma ponte ao invés de uma barreira, me parece ser um caminho possível, saudável, relevante no mundo em que nós vivemos. Vamos lá então. Eu queria ler esse trechinho aqui para vocês. A palavra ortodoxia significa pensamento correto ou opiniões certas. Aí ele diz: a última coisa que quero fazer é entrar em argumentações nauseantes sobre o porquê essa ou aquela forma de teologia dispensacional, da aliança, carismática, ou seja lá o que for, ou a metodologia, igreja em células, mega igrejas, igreja litúrgica, igrejas para os que buscam, blá blá blá, é certa, querendo dizer estar se aproximando ou alcançando perfeição técnica de valor atemporal. Por isso, o importante adjetivo generosa no título desse livro, quer dizer, a palavra generosa tem uma importância significativa na relação com a ortodoxia que ele está propondo. Então, ele vai dizer aqui: se pareço mostrar muito pouco respeito por suas opiniões ou pensamentos, esteja segura de que tenho dúvidas iguais sobre mim mesmo. E não me importo se você acha que estou errado. Estou certo de que estou errado sobre muitas coisas, embora não esteja seguro exatamente sobre quais coisas estou errado. Estou até mesmo seguro de que estou errado sobre aquilo que penso estar certo, em pelo menos alguns casos. Assim, sempre que pensar que estou errado, você pode estar certo. Se no processo de determinar que eu estou errado, terei de algum modo lhe servido.
veja o capítulo 0 das declarações adicionais de isenção. Quer dizer, então, muito interessante também essa ideia de um teólogo que se coloca para jogo, né? Eu sempre disse isso e eu creio e acredito nisso, que a boa teologia ela é construída em cima do risco. Eu acho que qualquer conhecimento humano pressupõe o risco, pressupõe a ousadia, a criatividade, a capacidade de reflexão desse autor e a possibilidade do erro, né? Eu lembro que quando eu fui escrever a minha monografia na especialização de sociologia, eu fiz uma proposta assim, totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha visto a respeito do texto do Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E eu disse isso para minha professora, saudosa Maria José, que é muito uma intelectual maravilhosa, que está presente, né? Ainda é professora da UEL, enfim. E eu disse para ela, professora, eu quero ter a possibilidade de errar. Eu quero ter a possibilidade de escrever isso daqui, chegar a 30, 40 anos depois e dizer assim, que besteira que eu fiz aqui, né? Que bobeira que eu escrevi aqui sobre esse cara. Ou não, mas eu quero ter a possibilidade de arriscar. Eu quero pagar. Essa conta eu assumo ela. Então, eu acho que a teologia é assim, né? Até tem algumas pessoas que dizem algo muito interessante. Diz que todo bom teólogo tem que ter uma boa heresia, né? Então, por exemplo, e o que é uma boa heresia? Uma boa heresia, uma grande heresia, né? Todo bom teólogo tem uma grande heresia. O que é a grande heresia? É você pegar uma doutrina, muitas vezes bíblica, e você puxar para o lado dela sempre, né? Então, vamos pegar aí, o Calvino vai ter a predestinação, o John Wesley vai ter a inteira santificação, o arminianismo vai ter o livre-arbítrio, e assim, vamos dizer que grandes teólogos produzem também grandes heresias a depender da ênfase que você atribui a isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que toda a nossa teologia, por mais perfeita, sistematizada, no organograma que a gente monta, elas são teologias frágeis e limitadas, porque ela fala do aspecto humano, né? E isso é fundamental, entender essa nossa limitação. Então, o Brian McLaren, ele me chama a atenção porque ele é um teólogo que se coloca para jogo. Olha só, o que eu estou dizendo aqui não necessariamente é o que é de fato, né? Eu posso estar errado e eu tenho certeza que eu estou errado em muitas coisas e eu estou procurando essas coisas que eu estou errando e que eu erro para poder mudar. Mas certamente a sua teologia também tem erros, né? Aí ele diz, escrevo como um participante na religião cristã por toda a vida. Quando menino, eu às vezes me entediava e me sentia desconfortável de maneira incompreensível na igreja. Entediado porque não compreendia o que os adultos estavam dizendo. E desconfortável porque tinha de vestir uma camisa branca, gravata, paletó, meias que arriavam os sapatos duros e apertados com solas escorregadias. A maioria das igrejas não tortura mais crianças assim. Quando adolescente, ficava indignado com a hipocrisia que via nos outros, embora com tristeza, não ainda em mim mesmo. Talvez eu não tivesse vivido o suficiente para desenvolver meu próprio estilo pessoal de hipocrisia. Já vivi o suficiente agora, e então tive uma série de experiências com Jesus Cristo que arruinaram a minha vida, que arruinaram para o bem, no bom sentido, é claro. Então, ele está propondo aqui essa ideia de que a igreja, ela muda, ela altera, ela se transforma, ela se ressignifica, e que ele também, nesse processo, se ressignificou, se alterou, mudou, foi destruído muitas vezes pelo oleiro, para poder ser reconstruído em outras coisas, né? Então,
Eu acho que isso é muito importante do teólogo que tem a proposta e que acredita na possibilidade de construção do conhecimento, que a teologia não é um conhecimento acabado. Bem, eu vou encerrar lendo esse trecho aqui. Para aqueles que têm me acusado de ser excessivamente original, este livro deve afirmar minha originalidade básica. Estou dizendo pouco ou nada de novo. E mais, escutando uma variedade cada vez maior de vozes mais velhas e mais novas que a maioria das pessoas escuta. Estou tentando levá-las a sério, o que por si seja, talvez, a minha principal novidade. Chesterton descreveu seu relacionamento com a novidade e com a ortodoxia assim: eu sou o homem que, com a maior das ousadias, descobriu aquilo que havia sido descoberto antes. Tentei descobrir uma heresia própria. E quando havia lhe dado os últimos retoques, descobri que ela era uma ortodoxia. Bem, a imagem que ele tem de ortodoxia aqui não é a ortodoxia como algo final, mas a imagem que ele traz como ortodoxia aqui é a ortodoxia no sentido do caminho, ok? Ortodoxia no sentido das opiniões, porque é isso que significa doxa em grego. Debate, opinião, ok? Então, a ideia da ortodoxia dele aqui não é a ideia da ortodoxia enquanto ausência de erro de pressupostos teológicos e ideológicos, mas é a ortodoxia no sentido de abrangência de vozes mais antigas e mais novas que estão discutindo, debatendo, propondo, argumentando, se colocando para jogo. Então, mais do que falar, a ortodoxia generosa mais do que falar, é você ouvir. E aí quando você fala por uma via única, certo? Da ortodoxia única. Mas quando você escuta, você precisa escutar a partir dessas opiniões múltiplas, porque tem muitos segmentos que estão propondo muitas coisas no decorrer da história. Por isso, esse subtítulo enorme de que é missional, evangélico, pós-protestante, liberal, conservador, místico e etc, etc, etc. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo contribuiu com você, você pode fazer uma contribuição através financeira, né? Através do nosso link aqui embaixo, ou melhor, da nossa chave Pix aqui embaixo, para que nós continuemos com o desenvolvimento desse canal. Até o próximo Pinceladas do Saber e é hora de dar tchau!